E aí galera, aqui é o Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João. E o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre alguns quadrinhos nacionais, mais especificamente Desire, Pulp Action e também Os Novos Atlantes, todos os quadrinhos publicados pela Tesla Editora, a Tesla HQ, e que enviou aqui para o canal esses quadrinhos. E quero agradecer a galera da Tesla HQ pelos presentes, haja vista que esse que vos fala gosta muito de ganhar gibi de presente. Então muito obrigado mesmo, fiquei muito contente de ter recebido esses quadrinhos. E vale dizer que eles vieram devidamente autografados, tudo bonitinho, ajeitadinho, e isso me deixou também muito contente. Valeu mesmo galera pelo apoio, pela força de vocês. Vamos então conversar um pouquinho, começando aqui pelos Novos Atlantes, que já está aqui na minha mão, né? Então a gente já vai conversando sobre esse quadrinho, que tem o argumento do Ismael Chedid, o roteiro e cores e letras do Frank Tartaros e as ilustrações por parte do Adam Marini. Vou deixar na descrição do vídeo o link, tá? Para vocês poderem adquirir esse quadrinho. E os outros também, tá? Tudo certinho para vocês poderem ter esses gibizinhos na coleção de vocês. Nos Novos Atlantes a gente vai conhecer um grupo de adolescentes que vão para uma determinada excursão. Uma excursão que está bastante chata, coisa e tal, tem ali um campo arqueológico com pirâmides, essas coisas assim. E esses jovens estão ali um tanto que entediados com aquele local e com tudo que está acontecendo, até que subitamente acontece uma situação ali, uma circunstância, onde eles vão se ver, digamos assim, numa aventura por conta deste acontecimento, haja vista que alguém muito perigoso chega para, digamos assim, plantar o terror no mundo e que vai necessitar da ajuda de algumas pessoas muito específicas, muito especiais, das quais esses jovens adolescentes farão parte, haja vista que eles hão de se tornar os Novos Atlantes. A história ela tem um roteiro bem amarradinho, bem coeso e que é bastante interessante, e é uma história também cheia de aventura, com muita ação, uns quebra-pau bacana e por aí adiante. Enfim, aquela história de super-herói e assim, bem de equipe, né, de super-herói bem desenvolvida, bem escrita, embora algumas coisas tenham me incomodado um pouquinho, como por exemplo, no momento em que os jovens recebem lá os seus poderes, eles vão lá criar seus codinomes e tudo mais, e até aí tudo bem, mas eles começam a usar os poderes assim numa facilidade muito grande, como se eles já dominassem isso há muito tempo, sabe? Então, por quê? Porque eles não tiveram nenhum tipo de preparo real, né, para essas coisas todas, então isso me incomodou um pouquinho, mas tirando isso, tem uma história bem bacana que vai tratar de algumas questões, como por exemplo, o que realmente colaborou para a destruição para a extinção dos dinossauros, o que aconteceu ali, que tipo de habitantes que existia na Terra naquele período, quem são os Atlantes, o que eles fizeram, por que eles deixaram a Terra, onde eles estão, o que está acontecendo, quem é o vilão da história, que ligação que ele tem com os Atlantes e por aí adiante, e também porque a necessidade dos Novos Atlantes. Enfim, é um quadrinho que tem um desenvolvimento bacana, uma leitura que não cansa em momento nenhum e que eu posso dizer assim que me chamou a atenção, embora tenha esse detalhezinho ali na questão quando eles ganham os superpoderes deles, tá? Mas tirando isso, é um quadrinho muito bem desenvolvido e que tem uma arte também muito bacana. Que nota que eu dou para os Novos Atlantes? Eu dou uma nota 7,5 e acho que vale a pena a leitura sim desse quadrinho. Um outro quadrinho que me foi enviado, né, que é o Pulp Action Explosão Infinita, é um quadrinho do Wagner Karsten no roteiro e também na arte, e que conta com os diálogos produzidos pelo Wagner Karsten, pelo Rafael Rodrigues e também pelo Frank Tartaros, e também veio devidamente autografado. E aqui nós vamos ver um grupo de heróis que está tentando prender uma gangue de policiais corruptos. Entretanto, quando eles conseguem as devidas provas, que estão num determinado galpão, eles descobrem que ali existe uma bomba, e que se essa bomba explodir, todas as provas possíveis que eles têm contra aqueles policiais vão para o espaço. Daí, dentro disso daí, a gente vai saber por que essas bombas, por que essa bomba vai ser explodida, por que os caras sabiam que
que os heróis estavam chegando e por aí adiante. Haja vista que algumas coisas remetem muito para isso, entre essas coisas a singularidade, né, de cada um desses heróis brasileiros. Dessa forma, a gente tem uma história que flerta um pouquinho com o humor e procura entregar pra gente tipo de certa forma um desenho animado em quadrinhos. E também a gente vai ter ali algumas questões que envolvem redes sociais e tudo mais, se elas são benéficas ou não são, ou melhor dizendo ainda, né, o lado ruim dessas redes sociais, uma vez que influencia bastante as coisas ali, e se esses heróis, se eles são realmente heróis, né, o que existe realmente ali no coração deles, por que eles estão nessa, e o herói mesmo que salva o dia, ele chega ali dentro de uma circunstância um tanto que singular, e o próprio chefe de polícia ali da história, digamos assim, ele não é lá tão comprometido com a coisa, talvez como deveria. Enfim, é uma história que procura ser leve e ao mesmo tempo dialogar com o mundo que nós vivemos. Uma história interessante, bacana, que eu gostei e que eu dou também uma nota 7,5. O quadrinho preto e branco tem um traço bem fininho e com uma característica bastante cartunesca. E por fim, o Desire. Eis aqui um quadrinho difícil, tá? Ruim, João? Não, ruim não, difícil. Mas por que difícil? Porque Desire, ele é um diálogo muito forte com as ciências da religião. E uma vez que ele é um diálogo muito forte com as ciências da religião, ele é um quadrinho difícil. Bom, deixa eu tentar situar as coisas para vocês. Era uma vez um belo dia. Nesse belo dia, caiu uma divindade do céu. Sim, uma divindade do céu. Paf! Depois que essa divindade do céu caiu, algumas coisas estranhas começaram a acontecer, até que chega um ponto que começa a cair divindade para tudo quanto é canto no mundo. Literalmente uma chuva de deuses. E esses deuses, onde vão caindo, por óbvio, faz um estrago, porque está despencando de uma altura absurda, e também começa a influenciar e muito a vida das pessoas, suas ações, inclusive suas crenças. E por que é um quadrinho que dialoga muito com as ciências da religião? Porque não se trata de pensar cristianismo, tá? Mas se trata de pensar o fenômeno religioso e como esse fenômeno religioso pode ou não afetar as pessoas. É um quadrinho que vai propor, obviamente, o respeito que deve existir entre as diversas crenças e também entre as pessoas que não creem em nada, não é? Há aqueles que creem, aqueles que não creem, mas também é um quadrinho que vai trazer para a gente uma pergunta bastante singular. E se aquilo que você acredita desmoronasse em cima de você e fosse provado realmente por A mais B que de repente você não estava certo e tudo aquilo que você depositou a sua fé, depositou a sua esperança, talvez não fosse tão real assim. Como é que ficaria você? Como que você agiria em relação a isso? Por isso é um quadrinho que chama muito a atenção a respeito disso, desse diálogo, dessa conversa, dessa conversa franca, inclusive, né, entre o fenômeno religioso. Então, é um quadrinho difícil por causa disso, porque você tem um diálogo ou uma conversa com o quadrinho que você precisa lê-lo com atenção para tentar entender bem ele e tudo mais. É uma história bacana, é uma história bem escrita, é uma história bem conduzida, é uma história que tem bastante texto, é uma história em que, de certa forma, eu diria, os autores desnudam um pouco da alma à medida com que eles vão produzindo esse quadrinho. Além disso, obviamente existe todo um fio condutor, né? Cai a divindade, o que o pessoal vai fazer, como é que o mundo está reagindo àquilo, o que está acontecendo com as pessoas à medida com que essas divindades influenciam a vida das pessoas, ou a sua própria queda influencia, o que acaba acontecendo com o mundo, de onde essas divindades vieram, como é que faz, de repente, para tirá-las da terra, para as pessoas poderem retomar suas vidas ou a vida ficar o mais normal possível de novo. E ao mesmo tempo é um quadrinho que de certa forma diz: tenha um pouco de fé na humanidade, embora isso sempre seja profundamente desafiador, não é? É um quadrinho preto e branco e mesclado também com alguns momentos coloridos, porque a gente vai ter
alguns personagens que aparecem em cores, alguns momentos que as cores se destacam. Isso vai trazendo também alguns elementos que chamam a atenção dentro da proposta e dentro da narrativa do quadrinho. Enfim, como eu disse, é um quadrinho bem bacana, é uma história bem contada, é uma história bem amarrada, é uma história instigante, mas é um quadrinho que precisa ser lido devagar, é um quadrinho que você tem que estar prestando atenção dentro daquilo que ele está se propondo a fazer. É importante ler, inclusive, as próprias páginas que tem o nome das histórias, ler ali o que cada coisa significa e entender que, de certa forma, sim, existe um desvelar muito grande, ou pelo menos parcial da alma dos próprios autores, naquilo que de repente eles creem ou não, né? Mas é uma proposta sim de diálogo com as ciências da religião e que me chamou bastante a atenção, e para Desire eu dou uma nota 9, é o que eu mais gostei e que também me mais assim instigou dentro da leitura, embora, como eu disse, não é um quadrinho fácil, não, é um quadrinho difícil e que exige uma leitura lenta para que haja um bom diálogo com a proposta aqui do quadrinho. Tem uma arte muito bonita e tem um roteiro assim desenvolvido de uma forma muito inteligente, tá? Então fica a dica para vocês de Desire. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, aproveite este momento, se inscreva no canal e também curta o vídeo, que curtindo os vídeos você também ajuda muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. E se for fazer suas compras online, tem uma série de links aí na descrição do vídeo, que comprando por meio desses links você também ajuda bastante. Valeu pela força, valeu pelo apoio de vocês. Logo, logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.